E o que os 5 Minutos com Deus hoje vai nos convidar a sermos solidários. Quando a gente fala ser solidário, às vezes vem só a palavra na cabeça e a gente deixa acontecer, né? Quando alguém pede alguma coisa, alguém que bate aí na porta, me dá um pouquinho de comida, você dá. Quando alguém, alguma instituição pede alimento, alguma coisa, você dá. Ser solidário, gente, vai além, vai além. Sabe o que é ser solidário? Talvez você possa colocar aí na sua lista, aprender com a gente hoje. Ser solidário é ser presença. E ser presença em momentos difíceis na vida do outro. Ser solidário não só com bens materiais, com uma ajuda financeira ou com situações que sejam práticas, mas ser presença. Olha, o que é ser presença, né? Tem situações na vida, vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos, né? Olha, às vezes um luto, a morte de alguém. Como é difícil quando você passa por um luto e chega alguém e a primeira coisa que a pessoa te pergunta, do que a pessoa morreu, como que foi aquela morte? Que tal você mudar e ser solidário e dizer para ela, estou aqui, Deus te conforte, abraça essa pessoa ou fique só quietinha do lado dela. Isso é uma atitude solidária. Situação de demissão, por exemplo, né? Quantas pessoas, e é muito comum, né, hoje em dia, às vezes a pessoa, olha, fui demitido, saí, poxa vida, sinto por isso que você está passando, né? Tô aqui, tá precisando de alguma coisa, quer alguma ajuda, olha, toma isso. Seja presença nesse momento de vazio dessa pessoa, nesse momento de frustração, de decepção. Às vezes a pessoa já pergunta, mas o que aconteceu? O que você fez? O ser humano, ele tem esse defeitinho, sempre às vezes já negativamente olhar para qual motivo que aconteceu e não por essa dor que você está passando. Outra situação, que é claro, gente, não tem como a gente excluir, né, padre? Situações de casais quando se separam. Existem situações críticas, às vezes, numa família e as pessoas querem saber o que aconteceu, mas não o que você precisa. Muitas pessoas, gente, precisam só de uma presença. Às vezes não tão perto, não tão física, mas aproveite também as redes sociais ou uma mensagem para dizer que você está ali esperando, disponível, para escutar, para poder acolher essa pessoa. Seja solidário na presença. Às vezes, você sabia que em muitos hospitais, pessoas acima de 60 anos não podem ficar sozinhas. Você sabia que essas pessoas não têm ninguém para ficar? Sabia que às vezes tem pessoas que estão nos hospitais com um acompanhante só e esse acompanhante não tem ninguém para revezar com ele? Porque o doente está sendo tratado, tem um hospital cuidando, mas quem cuida não tem quem cuide, né? Esse cuidador não tem alguém que cuide dele também, para poder ele fazer uma parceria nesse acompanhamento. Né? Seja solidário, vai lá saber, olha, tem alguém aí precisando? Gente, uma vez na semana, uma vez no mês, de acordo com o seu tempo. A gente valoriza muito o nosso tempo e a gente exige demais das pessoas com a gente, né? Que deem atenção para nós. Mas será que nós estamos dando atenção para os outros? Para os seus sofrimentos, para os seus vazios? Olha, se a pessoa aceita ou não, é problema dela. Mas o importante é que você possa construir esse amor e ser solidário. Padre, e o legal de tudo, que isso parece ser tão corriqueiro do nosso dia a dia e tem na Palavra de Deus, né? Tem na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Por isso que a gente precisa abrir os nossos ouvidos para entender o que o Senhor nos fala. Tudo isso que você falou, Jesus falou a vida inteira. É o que a gente precisa, né, Padre? Jesus sempre prezou muito isso. Não essa ajuda só material, mas essa ajuda afetiva. Ajuda afetiva. E muda a vida da gente, muda. Né? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista que nós entendemos que eu só posso ajudar as pessoas mediante a um bem material. Eu só me sinto ajudando quando eu dou a você algo material. A minha atenção, o meu carinho por você está acima de qualquer bem material. O bem material é importante, mas a minha presença afetiva gratuita é um tesouro sem medida e faz um bem
para a alma da pessoa. Você está entendendo? E faz bem para quem faz e para quem recebe, né? Exatamente. E não tem lei para isso. Não. Você vai fazer isso naturalmente, você vai perceber, vai sentir. E de onde vem isso? Da oração. Vem da palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 25, nós vamos refletir. Padre Vinícius hoje, com muita sabedoria, vai nos ajudar a compreender, nos aproximar mais ainda da palavra de Deus. Mateus, capítulo 25. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois eu estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, fiquei doente e me visitastes, estive na prisão e me fostes ver. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento no Bênção da Manhã, né? Que maravilha esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Mateus 25, 34, 36. Esse texto nos explica como vai se dar o chamado juízo final. Como que as coisas vão acontecer. Então Jesus começa a dar algumas explicações dizendo assim, olha, todas as vezes em que vocês prestaram uma ação solidária com aquelas pessoas que estavam em estado de demência, vocês fizeram tudo aquilo a mim. Então Jesus está dizendo o seguinte, quando nós praticamos o bem, nós seremos contemplados com a graça da salvação. O bem salva. O bem é uma via segura de salvação. Não importa o tamanho, a extensão do bem. O menor de todos os bens já é suficiente para garantir a minha salvação. Agora, aqueles que vivem uma vida pequena, uma vida medíocre, só pensando em si mesmo, por causa do mal, por causa do egoísmo, não por vontade de Deus, porque Deus quer que todo o gênero humano se salva. Mas nem todos nós queremos nos salvar, né? Quer salvar? Pratica o bem. Agora, você prestou atenção no que Jesus disse? Primeiro, ele se identificou com as pessoas marginalizadas, né? O doente, o encarcerado, o nu, o que não tinha o que comer, o que não tinha o que beber. Então, Jesus se identifica com os pequenos, com os pobres, com os simples do seu tempo. E ele vai dizer, olha, quando você deu de beber água para aquele homem que tinha sede, foi para mim que você deu. Quando você visitou aquele doente, foi a mim que você visitou. Quando você vestiu aquele corpo nu, foi a mim que você vestiu. Quando você deu um pedaço de pão para aquele que estava com fome, foi a mim que você deu. Então Jesus está presente no meio daqueles e daquelas que não têm voz e nem vez. E são tantos os nossos irmãos que precisam do nosso olhar. Como nós vivemos numa sociedade de homens e mulheres que apostam na indiferença, nós não estamos enxergando as pessoas. Isso é muito ruim, isso é uma deselegância social. Isso é um atentado contra a ética, é um atentado contra Deus. Às vezes nós cristãos católicos, nós que professamos uma fé, nós que temos uma devoção, nós que temos uma espiritualidade, passamos perto das pessoas por causa da sua pequenez, por causa da sua simplicidade, sei lá, por causa de tantas coisas, nós não as enxergamos. Passamos, como se elas não existissem. Um olhar caridoso faz um bem enorme, né? Às vezes nós não cumprimentamos as pessoas, não desejamos a elas um bom dia, não acenamos para ela, não perguntamos como é que você está. Essa pergunta faz tão bem para a gente. Você está interessada em mim? Como é que você está? Você está passando bem? Você precisa de...
Isso é uma ajuda, isso é caridade, isso é solidariedade, isso é humanidade, isso salva. Isso é próprio do ser humano. Agora, nós estamos abrindo mão da nossa humanidade. Por isso que cada um vive a vida só para si. O narcisismo, o egoísmo, a busca do eu primeiro, eu sou o mais importante. Não, não é assim que nós devemos viver. Nós que temos fé, nós que temos uma devoção mariana, nós temos que viver uma vida gratuita, uma vida oblativa, nos interessando pelos outros, tá? A ajuda material é sempre boa, é importante, mas a ajuda afetiva, ela faz um bem enorme também, sabe? Outro dia mesmo eu ouvi um testemunho de uma pastoral onde voluntários se apresentam para acompanhar enfermos nos hospitais que não tem quem acompanhá-los, porque vêm de outros estados, de outras cidades. Olha que pastoral belíssima, pastoral da companhia, entendeu? Que graça, que importante é isso. Então faça o bem, tá bom, meu irmão? Faça o bem, ajude as pessoas, seja educado, seja interessado, seja respeitoso, e você vai estar, por causa dessas práticas, com certeza, caminhando a passos largos para o céu. O bem salva. A minha atenção, a sua atenção ao outro, quando é gratuita, corrobora com a minha e a sua salvação. Pensando assim, eu convido você agora a rezarmos a oração da solidariedade, a oração do Pai Nosso. Quem chama Deus de Pai tem que acolher o outro como seu irmão, como sua irmã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria é a discípula da solidariedade. Quando ela tomou conhecimento das necessidades de sua prima Isabel, ela largou tudo para estar ao lado de sua prima. Nós temos que ser como Maria, solidários sempre, sair de nós e ir ao encontro do outro. Isso nos leva para o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.